Olá a todos, eu sou o professor Kelson Almeida e essa é a aula número 1 da disciplina Saúde, Segurança e Qualidade de Vida no Trabalho do curso Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos. Então nessa aula 1 nós vamos abordar sobre a introdução, o que é o histórico, acidentes de trabalho e também doenças ocupacionais. Então, os objetivos aqui da aula, nós vamos tratar, como eu já falei, sobre o histórico, como foi a evolução da segurança ao longo do período, como que começou até o nome, a ideia do conceito, o que é que significa. Vamos falar um pouco sobre doenças ocupacionais relacionadas, o que vai influenciar na vida de cada trabalhador. Vamos falar sobre conceitos de acidente de trabalho, as visões diferentes, o conceito legal e o conceito prevencionista, qual é a diferença, por que nós temos que analisar os dois tipos, o que isso vai influenciar em cada vivência do trabalhador. Então essa é a ideia, vamos dividir em 3 partes. Nessa apresentação vamos falar sobre cada uma dessas questões. Então a primeira parte, vamos falar sobre o homem e o trabalho. O trabalho está relacionado desde o início da vida humana. É um instrumento de sobrevivência, ou seja, sempre se precisou para se buscar o alimento, para se ter uma convivência, para se ter o desenvolvimento das civilizações, das cidades, desde que o homem passou aí de ser nômade para ser fixo no local, ele precisou se organizar e a partir daí começou essa questão do trabalho, para que ele consiga se desenvolver cada vez mais. Então essa a origem do nome trabalho, é importante que nós conheçamos. Ela vem da palavra tripalium, que é o nome de um instrumento medieval de tortura, ou seja, desde o início o próprio nome trabalho já estava relacionado com uma questão de esforço, de uma situação ruim, de sofrimento. Então esse histórico já carrega desde o início, é importante que a gente entenda, Era um reflexo histórico das condições a que os trabalhadores eram submetidos por seus chefes, pelos seus senhores, como era da época anterior. Então ela já tinha esse tipo, essa ideia. Então, desde o período da Revolução Industrial, ela já se tinha essa ideia, já houve essa mudança de sistemática do trabalho, já passou a se desenvolver máquinas a vapor, novas tecnologias, que substituíram esse trabalho inicialmente, que era feito manual. Já as cidades se desenvolveram e precisaram de novos implementos, para se desenvolver cada vez mais, para crescer mais. Então se precisou, além daquele trabalho inicial, um trabalho mais simples, mais minucioso, para que houvesse essa distribuição em massa, para que se organizasse. Mas as fábricas, como no início tudo é mais complicado, mais difícil, elas surgiram em locais improvisados. E nunca houve um planejamento de segurança. Então, por isso que sempre ocorreu nesse período de desenvolvimento muitos acidentes de trabalho. Muitos problemas ao longo de todo esse período, exatamente por conta desses fatores de ser improvisado, de não ter essa importância da segurança. E também eram condições de jornada de até 16 horas diárias. Você imagina, o dia tem 24 horas e 16 horas a pessoa está trabalhando. É uma situação muito difícil, muito extenuante, O trabalho infantil também era permitido, Condições insalubres, ambientes insalubres, exploração extrema, desses operários, ou seja, uma situação degradante. E a partir depois de um tempo, quando houve realmente muitos acidentes, muitas mortes ao longo de todo esse processo, é que se iniciou esse pensamento de criar as leis de proteção para esses trabalhadores. Desde o início não se tinha, ocorreu vários problemas ao longo de todo esse período, e a partir daí inaugurou esse período, essa era da segurança do trabalho, que é tão importante e a gente leva até hoje, cada dia se desenvolvendo mais.
Então, o Bernardo Ramazzini, ele é considerado como o pai da medicina do trabalho, né? Ele que iniciou essa ideia, né? Era um médico italiano em 1700. Você vê quando que iniciou esse processo. Ele publicou esse livro, esse documento, De Mobis Artificium Diatriba, que significa a doença dos trabalhadores. É a primeira obra que vai tratar sobre a saúde no local de trabalho. Ou seja, vai tratar sobre essa vivência no trabalho e como a segurança como as doenças vão aparecer a partir do processo que é executado em cada local. Aí ele perguntava, qual é a sua ocupação? E a partir daí ela fazia essa análise médica, né, que era um médico, e a partir daí ele analisava todo o processo, o que a pessoa tinha de acordo, algum problema de saúde que ela tinha, que estava diretamente relacionado com a ocupação que ela tinha ao longo do dia, onde ela trabalhava. E exatamente assim, essa contribuição dele foi em reconhecer que a profissão que o funcionário, que a pessoa que passava por uma consulta com ele fazia, né, exercia, era fundamental para esse diagnóstico e tratamento da doença que aparecia para ele ao longo de todo esse trabalho que ele tinha. Então você vê que partiu daí essa ideia de se conhecer o local de trabalho e a partir daí entender o que poderia melhorar e o que aquele trabalho influenciava na saúde do trabalhador. Então aqui, já voltando aqui para o Brasil, lá era um médico italiano, em 1920, já é algo bem recente, né? Se aquele documento era de 1700, houve a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública, que foram os primeiros passos institucionais, ou seja, do governo com essa ideia de se analisar o local de trabalho e a partir daí promover esse bem-estar, né? Em 1943 aqui foi promulgada a CLT, a Consolidação da Lei do Trabalho, que regulamentou os direitos e deveres trabalhistas ou seja, serviu para indicar as diretrizes para que o trabalhador pudesse ter essa vivência em seu local de trabalho e fosse adequado, tanto direitos quanto deveres, né, nesse processo desse documento. E a partir de 1978, houve a criação das 28 normas regulamentadoras. Hoje, se eu não me engano, são 35 normas. Eu vou até colocar o link para ser colocado na plataforma para que vocês possam analisar quais são os tipos que tem. A gente vai falar nas aulas seguintes. Então, elas são originadas pelo Ministério do Trabalho e elas definem os padrões técnicos de segurança. E um detalhe importante é que nós temos essas normas regulamentadoras que elas são regidas pelo governo, ou seja, elas são obrigatórias para toda empresa. Se a empresa ela é do ramo, qualquer ramo que ela for, um ramo frigorífico, um ramo da construção civil, um ramo de escavação, tem as normas específicas para aquela atividade e que tem que ser seguidas. Nós temos também outros tipos de normas que são privadas, né? Por exemplo, a ABNT, que é a Associação Brasileira das Normas Técnicas, ela é um ente privado em que elas não são obrigatórias, mas são importantes também. Mas essas normas regulamentadoras, elas são obrigatórias. É importante que a gente entenda isso. Então, vamos lá. Então, o que é realmente a segurança do trabalho em si? A segurança ela é o conjunto, é a ciência e o conjunto de práticas voltadas para essa prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao ambiente de trabalho. Nada mais é do que conhecer o ambiente em que se trabalha, em que se exerce alguma profissão e a partir daí se analisa o que pode promover um acidente, por exemplo, e como que isso pode influenciar na vida do trabalhador. E os objetivos centrais aqui da segurança do trabalho é garantir um ambiente seguro e saudável. Essa é uma questão básica, né? O mais importante é que o trabalhador ele tenha um local seguro para trabalhar. Você imagina trabalhar numa mina, por exemplo, numa escavação em que não se tem segurança. Como é que o trabalhador vai ter realmente a produtividade se ele não tem segurança nenhuma? Então é proteger a integridade física e mental do trabalhador. Não colocar o trabalhador em situações extenuantes em que ele não vai
conseguir exercer a profissão de maneira adequada. Reduzir os custos com afastamentos e indenizações, ou seja, alguém está trabalhando e de repente teve um acidente, perdeu um dedo, perdeu uma perna, aconteceu um corte, né? Algo mais simples, em que ele tem que ter um afastamento, ali é perda de produtividade. Se ele ficar afastado por um período maior, vai ter que substituir por outra pessoa, isso já é um gasto maior que poderia ser previsto, né? Poderia ter colocado as normas, ter as pessoas dentro da empresa, para que se consiga realmente promover essa ideia de segurança dentro da empresa, que essa é a ideia e essa é a importância dos recursos humanos dentro desse processo. Porque como eles vão estar analisando realmente esse trabalhador, todos os trabalhadores da empresa, tem que se ter essa ideia, como se reduzir os custos com afastamento a partir da promoção da segurança do trabalho dentro da empresa, dentro de todos os locais de trabalho, né? E, obviamente, promover a produtividade a partir de tudo isso que eu já vinha falando aqui anteriormente, né? Integridade física, garantir um ambiente seguro. Isso tudo vai promover a produtividade. Ou seja, se o trabalhador está num local em que ele tem uma boa integridade física, em que ele está seguro, saudável, adequado, ele vai ser mais produtivo. Essa é a ideia que se tem que se colocar para os chefes, para toda a empresa que vai vestir realmente a camisa porque gosta, principalmente aos trabalhadores, que vão realmente entender que o local de trabalho é um local bom, é um local interessante, é um local que tem que seja um ambiente saudável para que ele promova a sua atividade e que tenha também qualidade de vida, né? Tem um momento de trabalho, mas tem um momento também do descanso. E hoje a gente tem uma fala, né? Tá muito em evidência hoje a questão da mudança da jornada de trabalho, que eu acredito que é algo muito importante, que tenha essa mudança para que haja mais qualidade de vida para os trabalhadores. Então esse é o conceito básico do que é a segurança do trabalho. Então, qual o conceito de acidente do trabalho? Acidente de trabalho, conforme essa lei aqui, 8.213, né, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social, a ocorrência, primeiro, de um acidente de trabalho, esse é o conceito legal, acontece pelo exercício do trabalho a serviço de uma empresa, ou equiparado, né, um terceirizado, durante a sua jornada laboral. É algo que acontece no exercício do trabalho. É um acidente de trabalho. Esse é o conceito mais simples, né? O conceito que a legislação ela apresenta para a gente. E quais são as consequências desse acidente de trabalho, né? Provoca uma lesão corporal, ou seja, um corte, algo que vai promover aqui uma perturbação funcional. Não significa obrigatoriamente que tem que haver uma perda, né? Um corte, alguma coisa relacionada com algo mecânico, né? Mas pode ser um dano psíquico também, o trabalhador está exposto aí a uma questão psicológica, né? Um esforço muito psíquico, muito complicado, em que isso traz consequências também para a saúde do trabalhador, não só a saúde física, mas a saúde mental também. É importante que se tenha esse acompanhamento e essa é uma consequência. E qual é o resultado desse acidente de trabalho? Quais são os resultados que esse acidente pode provocar? Pode causar morte, pode causar uma perda temporária, né? Uma redução da capacidade, ou seja, aquele trabalhador exercia de uma maneira, de repente ele tem um problema no braço, ele já não consegue movimentar o braço da maneira que fazia antes, então ele já tem uma redução ali da capacidade laboral. Que essa questão pode ser de maneira permanente, de acordo com o que pode acontecer ao longo desse processo, né, desse acidente, né, ou de maneira temporária. Ele pode se afastar por um período, depois retorna com toda a sua capacidade, ou ele pode retornar com a capacidade reduzida, né, sendo que a gente sabe que está até marcado em negrito, pode acontecer até a morte do trabalhador. São situações muito complicadas. Então esse é o conceito de acidente do trabalho. Nós temos também o conceito, que é importante que se tenha essa ideia, é o conceito de acidente de trajeto. O acidente de trajeto ela é relacionado com o percurso em que o trabalhador ele vai
percorrer, né? Vai caminhar, vai acontecer esse deslocamento da sua residência, da sua moradia, até o local de trabalho e vice-versa, né? No início do trabalho, quando ele sai da residência para o local de trabalho e depois, quando finaliza a sua jornada e ele retorna, também estão relacionados a, se acontecer um acidente ao longo desse percurso, é considerado como um acidente de trajeto que está relacionado com a sua função laboral, que ele precisa se deslocar. E essa questão ela pode acontecer independente do meio que ele vai, né? Pode ser de transporte público, veículo próprio ou também a pé, de bicicleta, de moto, qualquer tipo de transporte dentro desse processo. Há um detalhe importante que eu até coloquei em amarelo, é que só é considerado um acidente de trajeto, ela vai ser considerada apenas se for o trajeto completo da residência para o local de trabalho. Se por algum motivo ele for desviado, for interrompido, a pessoa estava vindo e passou no supermercado ou na farmácia, esse é um desvio, então não é considerado como um acidente de trajeto. É importante que a gente tenha essa ideia e isso descaracteriza, no caso, se aconteceu um acidente e ele mudou ali o seu percurso normal, que é de residência, para o local e do local para a sua residência. Nós temos o conceito também de doença ocupacional, que elas são doenças decorrentes da atividade em si. Segundo essa legislação que foi apresentada anteriormente, ela equipara essa doença ocupacional a um acidente de trabalho e garante aos trabalhadores os mesmos direitos e benefícios previdenciários. Então vamos entender aqui o conceito de doença profissional e doença do trabalho. Doença profissional está relacionada com a atividade, ou seja, a própria atividade ela vai promover essa doença por si só, a maneira de exercer o trabalho. Que é o caso aqui de silicose em mineradores, por conta da inalação de sílica, né? Ele inala e por conta disso endurece um pouco ali o pulmão, tem dificuldade de respiração, então ele já garante esse direito previdenciário, né? Ou seja, o nexo causal, como está escrito aqui, já é presumido em lei pela própria atividade, ou seja, já tem a própria atividade já dá esse direito a ele. Surdez temporária por conta de máquinas, sem a proteção, intoxicação por chumbo e metalúrgicos, é uma ideia, né? São exemplos de doença profissional. Já a doença do trabalho, ela é relacionada diretamente com o modo, com o ambiente, como aquela profissão está sendo exercida. Não é a profissão em si que gera o problema, é o local, é o modo em que ela está sendo colocada. Então ela exige essa comprovação de nexo causal, ou seja, que a causa daquela doença foi o trabalho. Então ela exige que a pessoa apresente ali o motivo e que ela tenha relação com o trabalho. Que é o caso aqui de lesão por esforço repetitivo, por conta de má postura, depressão ou burnout em ambientes corporativos. Ou seja, não é a profissão que se exerce, mas o modo ali, o ambiente que vai apresentar isso. Essa é a diferença. Aqui nessa parte está até explicando melhor, coloquei esse slide aqui mais detalhado, que é a mesma questão que falei anteriormente. Ela é desencadeada pelo exercício, no caso da doença profissional, né, como os exemplos já até falei anteriormente. E na doença do trabalho aqui, o exemplo clássico aqui, como eu já falei anteriormente, né, a perda auditiva induzida por ruído, né? Mas que ela, no caso aqui da doença do trabalho, ela exige a comprovação de nexo causal. Ou seja, tem que se apresentar aqui o motivo, né? Que aqui o motivo foi realmente o trabalho em si. Então, o que não é considerado como uma doença do trabalho? É importante que a gente entenda aqui alguns exemplos, né? Doenças degenerativas, condições ligadas aqui ao envelhecimento natural. Lembrando aqui, ó, ela exclui essas condições aqui da classificação de doença do trabalho, embora se manifestem em trabalhadores, né? Doenças degenerativas, sem relação com a atividade laboral, sem capacidade, ou seja, condições em que não produzem capacidade laborativa. O trabalhador mantém plena capacidade, ou seja, ele consegue exercer. Inerentes aqui à idade,
Ou seja, a partir de um momento ali, o trabalhador ele não consegue exercer da maneira adequada, então não é uma doença do trabalho, é simplesmente uma questão de idade. E também doenças endêmicas, né? Ao longo, uma dengue, uma gripe, elas não são consideradas doenças do trabalho, são doenças que já acontecem normalmente no próprio local. E o que é que significa o nexo causal, que eu já falei tantas vezes aqui ao longo dessa aula, né? Ela significa a ligação de causa e efeito dentro desse processo. Que ele é executado aqui e ele, o que estabelece? Né? Que é permitido, que é determinado que aconteça uma perícia médica no INSS para acontecer, para que possa ligar esse causa e efeito em relação ao trabalho, né? Para que aconteça essa estabilidade provisória, para que a empresa possa ser responsabilizada, né? E a concessão de benefícios, né? Por uma questão de um acidente de trabalho. E nós temos também a ideia da comunicação de acidente de trabalho, que é muito importante, né? Que é a CAT, que ela determina que a empresa que deixar de emitir, de comunicar que aconteceu um acidente de trabalho no local, no ambiente, né? Ela está sujeita à multa. É um formulário oficial de comunicação do INSS, deve ser emitido no primeiro dia útil seguinte à ocorrência do acidente ou diagnóstico da doença. Por que não é imediatamente? Porque às vezes a empresa pode acontecer um acidente, ela tem que resolver primeiro a situação e depois conseguir, depois que está resolvido, depois que estabilizou ali o que aconteceu, né, o acidente, ela consiga realmente fazer aquele comunicado. Mas em caso de óbito, é importante a gente entender aqui que a comunicação deve ser imediata. Ou seja, não há prazo adicional, né? Já tem essa ideia de ter que chamar as autoridades para vir analisar, né? Fazer uma perícia, e por isso tem que ser de maneira imediata. E quais são as consequências aqui dos acidentes para o trabalhador? Dor, sofrimento, incapacidade permanente ou temporária, né? Para a empresa, os custos financeiros, perda da mão de obra, ter que treinar outra pessoa. E para a sociedade, vai gerar esses benefícios previdenciários, ou seja, termina sendo um gasto dividido ali com toda a sociedade, né? No caso do Brasil. E os custos indiretos aqui, diretos e indiretos dos acidentes, são mensuráveis aqui, ó, os medicamentos e os tratamentos médicos, que a gente consegue medir, né? A pessoa vai ter que tomar um medicamento, então ela vai ter que comprar ali, são custo direto. Salários nos primeiros 15 dias de afastamento é relacionado aqui com a empresa, né? O transporte do acidentado, as indenizações judiciais ao longo desse processo. E também temos os custos que são considerados como invisíveis, né? Mas que estão ali naquele processo, né? Interrupção da produção, aconteceu um acidente ali, então mexeu com todo o processo que estava acontecendo. O tempo gasto com a análise, com o processo, o impacto negativo, a partir daquele momento gera uma situação em que as pessoas têm um pouco de medo, né, de acontecer com outro, né, com outra pessoa. E a perda ali do conhecimento e a queda da produtividade, ou seja, você não entende mais, tem mais dificuldade de conhecer aquele processo, né? Eu coloquei aqui também o conceito de Lé e Dort, que é importante entender que esse conceito, embora sejam conceitos bem próximos, né, tem a mesma ideia, são vistos juntos. O Lé significa lesão por esforço repetitivo, né? Embora elas tenham a mesma ideia, mas o Lé, ela foca na causa mecânica, no acontecimento realmente. E o Dort, que são distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, ela foca no ambiente, aconteceu por conta do ambiente, embora elas tenham essa ideia próxima, né? Ela afeta os músculos, tendões, por uso repetitivo, postura inadequada, ergonomia de maneira ruim, uma má ergonomia. São as doenças mais comuns, né? Por exemplo, aqui, ó, tendinite, bursite, síndrome do túnel do carpo, são alguns exemplos aqui desse Lé e Dort. Então, qual é o papel estratégico aqui dos recursos humanos dentro desse processo, né? A segurança do trabalho não é responsabilidade específica de quem vai trabalhar, se é um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, um médico do trabalho, né, enfermeiro do trabalho. Não é relacionado apenas a eles, mas o RH ele vai ter essa ideia, ele vai ser o agente central,
Por quê? Porque ele que vai promover aqui, capacitar as equipes, realizar o treinamento, realizar o recrutamento e promover aqui essa saúde integral, promover aqui o bem-estar físico, a saúde mental dos trabalhadores ao longo desse processo. Então, por isso que é tão importante nós entendermos aqui como é que acontece, né, esse processo e o que o RH, os recursos humanos, vão estar diretamente relacionados com a saúde, a segurança e a qualidade de vida no trabalho. Então, já vou encerrar aqui. Os próximos passos, a gente vai ter aqui para a próxima aula, vamos falar sobre as normas regulamentadoras, sobre CIPA, sobre SESMIT, que são os pilares da segurança do trabalho. Então, a prevenção ela não é o custo, é o maior investimento que a empresa pode fazer com seus trabalhadores e em sua própria competitividade. Então, a gente vai ter aqui o material complementar que eu vou colocar e vamos ter um fórum de discussão e também uma atividade para fazer. Então, muito obrigado e até a próxima.